Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? E que você possa aproveitar os nossos vídeos. Afinal de contas, gente, a gente pesquisa, a gente corre atrás de informação para trazer até você, né? É preciso que você saiba da importância de você deixar o like, se inscrever no canal, divulgar, tocar o sininho da notificação, assistir o vídeo até o final. Tá? Isso são coisas assim básicas, né? Às vezes as pessoas estão procurando tanta bobagem na internet, né? E nós estamos aqui em busca de respostas, né? Eu acho que você, talvez, como ser humano, já deve ter tentado também. Eu vou mostrar um negócio aqui para você. Eu acho que você também já deve ter tentado encontrar respostas, né? Da sua vida, né? E aí eu falo isso com, por exemplo, você já deve ter tentado encontrar respostas a respeito de quem são, por exemplo, os seus tataravós. Quem eram eles? Você está bem aqui, ó, no início da pirâmide, uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Você está bem aqui, ó, tá? Olha só, ok? E aí você quer saber qual a sua ascendência, né? Da onde você vem, a sua origem, tá? Isso é importante. Por que é importante? Porque você vai entender que tudo que nós estamos procurando transmitir a você não é com a intenção de desmerecer sua fé, mas de que você desperte, porque nós estamos vivendo em tempos complicados. Tá? Se você, por alguma razão, pegar a Bíblia, né, e eu sempre recomendo isso, e você olhar a Bíblia e ler a Bíblia com um olhar teológico, você vai reproduzir as ideias que estão por aí. Criação ex nihilo, pecado original. Então você vai dizer que aconteceu, né, alguma coisa que Deus criou do nada, né, o ex nihilo, e outras doutrinas que vão empurrando a goela abaixo das pessoas para que as pessoas não encontrem o que de fato está aqui. Tá? Então, quando você faz uma leitura literal, contextual, tá? Você vai perceber que, por exemplo, grande parte da Bíblia foi uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V, ou Ctrl-V, Ctrl-C, né? Deve ser assim. Né? É a espécie de copia e cola. Tá? Isso é muito comum já dos tempos remotos. O que se fazia era apenas pegar a história de alguém e contar de uma outra forma para não parecer um plágio, né? Então, para não parecer um plágio, o que aconteceu com a Bíblia? A Bíblia foi sendo manipulada ao longo do tempo. Ninguém sabe, na verdade, pessoal, deixa eu ver se eu encontro aqui, de que forma, diríamos assim, foi escrita a Bíblia, né? Eu vou tentar aqui encontrar para vocês, para mostrar para vocês uma coisa, né? Porque isso aqui, tudo aqui é papel de pesquisa, tá, gente? Porque a gente pesquisa, a gente corre atrás. A gente não fica aí se alimentando de ouvir dizer, de não sei o que e tal. Não, a gente vai atrás mesmo, corre atrás. Você, ninguém sabe se a Bíblia não foi escrita no hebraico moderno. Ela foi escrita possivelmente aí no proto-hebraico, ou no hebraico antigo, ou no paleo-hebraico, que são totalmente diferentes. Se você observar, meu amigo, você vai ver bem aqui, desse lado aqui, ó,
Tá, não dá bem para ver, mas é mais ou menos isso. Ó. As letras foram mudando, né, conforme o tempo, tá? Desde o proto, paleo, tá? E o antigo hebraico, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó, até chegar ao que nós temos hoje de hebraico moderno, né? Que não tem muito a ver, porque o primeiro, o paleo-hebraico, o proto-hebraico, o antigo hebraico não continham, por exemplo, vogais, né? Então você imagina que quando foi feito a Bíblia, quem quer que tenha escrito, que eles nem sabem quem é, eles ficam atribuindo a Moisés, a não sei quem, ninguém sabe. A gente sabe que quando eles compilaram todas, juntaram todas essas compilações lá em Babilônia, no período do exílio, tá? Bebendo das fontes das civilizações que lá existiam, né? E é importante a gente até falar isso, que as pessoas acham que a Bíblia caiu do céu, tinha algum cara, né, escrevendo. Eu vou mostrar aqui também uma coisa muito interessante de um livro, né? A Bíblia ela surge, né, dentro de um contexto, né? Porque se você for ver aqui, ó, aqui nesse livro, fala sobre as civilizações mundiais, tá? E você vai ver que começou com a Suméria, né? Aí a Síria, tá? Babilônia, Fenícia, Persa, tá? Essas todas, né? A egípcia, tá? A minoica. Então, a Suméria foi uma das primeiras civilizações a aparecer na humanidade, e hoje os escritores são unânimes em dizer que não se tem explicação para o surgimento deles, né? Eles surgiram de repente do nada e já com a escrita, com tal, né? Eu tenho uma outra visão a respeito disso, né? Então você vê que quando os, 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 os hebreus, né, começam a surgir, né, eles surgem a partir da, do surgimento. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes a Bíblia surge dentro de um ambiente em que já se tinha né, vários aspectos religiosos e interpretações da natureza, né? Vários deuses. Né? Então, a Bíblia não foi um acaso. Esse pessoal que escreveram a Bíblia pegaram muito da história das civilizações mundiais, das civilizações que eles viviam, e transcreveram, né? Certo? Então, eles começam a datar que Abraão teria existido entre 1500 antes de Cristo, certo? E de onde Abraão surge? De onde ele sai? Ele sai lá de Ur, da Caldeia, que era exatamente uma, né, uma região onde viveu os sumérios. Tá? Ele surge ali nesse período
onde existiam os hititas, os, tá? Onde existiam os hititas, né? Se houver uma parada aí no seu coisa, é porque às vezes dá uma travadinha aqui, tá? Então, os hititas, egípcios, babilônios, tá? Eram a que mostra, inclusive, né, as ideologias mundiais, tá? Olha, as ideologias mundiais. Então, a gente pesquisa as coisas para não vir aqui trazer uma informação errada para você, né? Então, quando as pessoas pegam a Bíblia e vão lá, vou pegar, por exemplo, vamos pegar o Gênesis, né? Vamos pegar o Gênesis, aí você diz assim, eu vou pegar o Gênesis, eu vou ler o Gênesis, né? Então, quando você chega e pega uma Bíblia para ler, as pessoas acham que é simplesmente assim, sabe? Vou abrir, vou ler, tá, beleza. Aqui diz que foi criado, né, explicações no rodapé das Bíblias, sempre com muita tendência, né, muito mais para confundir do que para explicar, ou para afirmar doutrinas totalmente. Então, eu quero convidar você para a gente ficar, olhar. Veja, nós estamos em busca de resposta. Aqui ninguém está dando resposta, né? E eu estou ajeitando o cabelo aqui, porque, né? Ninguém aqui está dando resposta. Nós estamos em busca de respostas. Mas essas buscas de respostas nos obrigam a ir para as fontes. Não adianta você querer saber quem é a tua origem se você não for correr atrás, se você não for pesquisar. Você nunca vai descobrir da onde você veio, né? Certo? Então, por exemplo, a minha descendência toda vem de Portugal, tá? O meu avô era português, tá? E provavelmente ele, pelo contexto do nosso sobrenome, provavelmente é um sobrenome de origem judaica, tá? Então, as pessoas dizem, eu não vou entrar nesse mérito sobre não o judaísmo como religião, o judaísmo enquanto povo, porque isso vai denotar tempo para a gente explicar que muita gente, os askenazes, os judeus askenazes não são um grupo e os sefaditas são outros que, né, muitos descendentes daquelas primeiras tribos que saíram nos anos 70, expulsos, anos 70 depois de Cristo, quando foram expulsos de Jerusalém. Então, nós aqui não estamos dizendo, né, que todo mundo é descendente de judeu, né? Nós estamos apenas aqui falando que algumas pessoas foram para diversas regiões, migraram para Portugal, da Espanha para Portugal, que é fronteira, e por aí vai, né? Mas isso é uma busca que a gente faz, né? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui sobre um aspecto, né? Sobre o Jardim do Éden, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. De fato, o que era o Jardim do Éden? Né? Você já deve ter ouvido falar dos jardins suspensos da Babilônia, né? Então, o Jardim do Éden, na verdade, o grande Éden, ele era, ou eles eram laboratórios,
Laboratórios de quê? Laboratórios genéticos da criação dos seres humanos. Tá? E me permitam, tá, voltar a esse ponto, porque eu quero que isso fique gravado na mente na nossa mente, que é o seguinte: eu vou pegar aqui, quando vocês verem me mexendo aqui, é porque eu estou procurando alguma coisa, e aqui é muito papel, nem tantos livros, porque eu vou lendo os livros e depois vou doando para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que começar a colocar na cabeça que a gente precisa compartilhar conhecimento em vez de ter uma biblioteca imensa na sua casa. Para quê? Doe livros para as pessoas. Né? Eu sou da campanha Coloque Livros e Não Armas na mão das pessoas. Mas, muito bem. O que era o Éden? O Éden era laboratório de quem? Gente, quando vocês ouvirem falar, tá, dessa palavra aqui, Elohim, Anunnaki, eu não sei se Anunnaki vai ser escrito certo, mas eu espero que sim. Anunnaki e Arconte, você acredite que eles são os mesmos seres, tá? Preste bem atenção nisso aí que eu estou colocando. Eles são os mesmos seres, tá? Os Elohim é uma interpretação judaica. E aí eu vou colocar o J aqui, tá? Para dizer que é judaico. Os Anunnaki é uma interpretação suméria, então eu vou colocar o S. E os Arcontes é uma interpretação gnóstica, eu vou colocar o G. Então, os Elohims, tá? Foi uma forma que os judeus encontraram de, não reproduzindo como foi um plágio, eles esconderam este nome aqui, Anunnaki, por detrás desse nome aqui, Elohim. Tá? E os gnósticos, para falarem desse aqui, eles usaram a palavra arcontes, para denotar as mesmas figuras. Tá? Então, isso aqui é o mesmo grupo de seres. É o mesmo grupo de seres. Não há nenhuma diferença. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo fazer você entender o que de fato é aconteceu em Gênesis. Já fiz vários vídeos sobre isso, tentando colocar aí uma conotação, né? Para que as pessoas comecem a olhar a coisa com um olhar mais crítico, né? Com criticidade. Tá? Então, o Éden, provavelmente, tá? Existiu em vários lugares. Os estudiosos dizem que um deles ficava no centro da África, tá? Ali por perto aonde ocorreu os primeiros experimentos genéticos da criação dos adãos, né? Certo? Dos adãos, para produzir, para gerar o Homo sapiens, tá? O outro provavelmente se localizou na América Central, tá? E com certeza um outro lá no Oriente Médio, né? Então os estudiosos falam de Éden, tá? No centro da África, na América Central e no Oriente Médio, tá?
E aí você pode estar perguntando, seria a primeira civilização, a civilização edênica do Éden? Provavelmente sim. A Suméria não seria a primeira civilização. A primeira civilização seria a civilização edênica, edênica de Éden, ou edêntios, os edentianos, né, do Éden, tá? E aí você vai entender por que se falou muito durante muito tempo sobre duas civilizações que não se tem muita informação. A primeira é a civilização de Mu, ou Lemúria. Está bem aqui, ó. A civilização de Lemúria, tá? E a outra é a civilização de Atlântida, tá? Bem aqui, ó. Perto do continente americano. Vejam que todas as duas estão perto do continente americano. Ora, eu quero fazer você fazer uma reflexão comigo, que se houve aqui na América Central um Éden, a América Central está bem aqui, tá? Está nessa região aqui, mais ou menos, tá? No centro das Américas, tá? Que é a América do Norte para cá, América do Sul para cá, América Central, tá? Não sei se está dando para entender, tá? Então nós temos a Lemúria aqui e a Atlântica bem aqui onde eu estou batendo o dedo, tá? Ora, observe bem, se nós temos um Éden na América Central, outro na África e outro no Oriente, que provavelmente estes seres eles montaram várias bases. E volto a dizer, quando eles chegaram aqui, eles já encontraram um certo desenvolvimento de vida. Eles não, eles não foram aqueles que produziram a vida na Terra. Eles não chegaram aqui, a Terra não tinha nada aqui, era só um deserto. Não. Eles chegaram aqui já tinha um princípio. Você encontra no Gênesis a narrativa, né, dos Elohim criando, né, separando a água do tal, que é uma compilação do Enuma Elish, certo? É uma compilação. Agora, claro, o que foi que eles fizeram? Eles deram a conotação a partir da ótica deles. Eles tiraram, sublinharam, tiraram algumas coisas para não reproduzir a crença que aquelas alturas Babilônia tinha herdado dos sumérios, tá? Certo? E aí, isso aqui, gente, é muito importante. É muito importante. Porque quando você começa a descobrir a história, você percebe que houve manipulações desde os tempos antigos, e nem são tão antigos assim, para que a gente não descubra a nossa verdadeira origem. Porque se a gente descobre a nossa verdadeira origem, muita coisa da religião vai por água. Não é que você vai deixar de crer, é que você vai ter uma crença mais racional, mais dentro de uma lógica, entendeu? Então, imagine você que os esotéricos costumam muito fazer uma viagem na maionese, né, e camuflar aquilo que é literal e fazer uma capa de mistério para que os bons iniciados possam entender, né? Por isso você tem a Bíblia
mas você não tem o Talmud, né? Mas você não tem os Midrash, mas você não tem o Bair, a Zoar, você não tem. Que é a forma espiritualizada de entender isso aqui. É a forma mística, né? Então, imagina, e aí eu estou fazendo uma imagem aqui para você, que esse pessoal que escreveu isso aqui, talvez os primeiros escritores quisessem passar realmente a verdade. Mas o problema é que quem foi pegando depois foi fazendo o que era conveniente no momento, tá? Para manipular as massas. Essa manipulação de massas não é de hoje, não, gente. Né? Aí as pessoas vão para a coisa, Globo lixo, não sei o quê. Aí eles acreditam nas mensagens de Zap, que algum doido, sem pesquisar nada, vai lá e diz assim, olha, eu descobri que, né, tal. Né? É como a teoria da evolução de Darwin. O que é que Darwin fez? Darwin veio com uma teoria que, na verdade, veio para encobrir a verdade. Darwin não veio desfazer a Bíblia. Ele veio pelo contrário, ele veio tentar dar uma máscara para evitar que as pessoas fossem em busca, porque já que nós descendemos lá dos primatas e tal, só que ele nunca explicou como que se deu essa origem dos primatas. Não, os primatas foram se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo e se tornaram o Homem erectus, o homem não sei o que, o homem o homem não sei o que tem, um monte de babaquice. E todo mundo foi nessa aí. Bora nessa aí, bora entrar nessa. Aí começou a surgir a confusão entre criacionismo e evolucionismo, todos dois errados. Nem Darwin, nem Javé, nem Deus, nada disso. A grande verdade é que eles estão todos dois querendo esconder a verdade. Tá? Então, veja, os pesquisadores, como Mauro Bliguino, diz o seguinte, que se existiu um grande Éden no centro da África, outro na América Central e outro no Grande Oriente, e você pode dizer assim, mas será? Bem, faça uma pesquisa que não parece muito estranho que na América Central, nas regiões da América Central e na América do Sul, você encontre vestígios de civilizações que parecem muito com as civilizações suméria, egípcia, entendeu? Certo? Tá? Você vai encontrar crenças parecidas desses povos em diversos campos. Aquilo que eles chamam de mito, lendas, folclore, tá? Para esconder a verdade. Né? Então, você vai ver, são muito parecidas as histórias. Histórias, inclusive, que estão descritas na Bíblia, coisas que você começa a perguntar, nossa, veja a história da criação que os índios contam. Eu faço uma pesquisa muito simples, né? Então, se nós tivermos esses grandes Éden, nós podemos estar diante de uma grande verdade. A existência de Lemúria e de Atlântida pode representar exatamente esses lugares do Grande Éden. Tá? E aqui eu quero fazer uma ressalva a respeito do Brasil. Está bem aqui, ó. Gente,
um, os seres que conversam comigo disseram um dia para mim: tem algo no Brasil muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque de algum lugar essas civilizações saíram para formar a Lemúria, para formar a Atlântida, tá? Que na minha concepção são originárias, tanto a Lemúria quanto a Atlântida são originários do Gran Éden, que existia aqui, tá? E que, de alguma forma, essas pessoas saíram. Porque o Grande Éden era um grande laboratório, gente, de genética. E eu já contei a história aqui que muitas coisas não deram certo. Ah, foram fazendo e tinha seres que saíam atrofiados, outros não conseguiam abrir os olhos, outros viviam, não fechavam os olhos, outros não fechavam as mãos e por aí vai. Então, isso denota para nós de que saíram seres metamorfos, saíram seres híbridos, né? E vale a pena dizer que você vai se assustar com o que depois eu vou contar para você, não sei se nesse vídeo, mas no outro, do que possivelmente tenha acontecido. E quem pesquisa isso são pessoas sérias, não são pessoas de teoria da conspiração. Não são esses malucos que agora estão inventando um monte de ideias que, às vezes, eu fico observando, os caras estão trabalhando para o sistema. Quando esses caras vêm defender terra plana com uma cúpula, né, com um domo, eles nada mais estão reafirmando o que sempre se contou na história, que nós não passamos de seres aprisionados dentro de um laboratório de experiência. Que acima do dono está o reino do Criador. Claro, está mesmo. Tá? Se você pegar, olha só o que eu vou falar para você. Se você pegar a história da Suméria, você vai ver que tem destaque de dois personagens, Enki e Enlil. Enki e Enlil. É provável que Enlil seja o Javé do Antigo Testamento. Tá? Certo? E que Enki tenha sido um outro Elohim, tá? Irmão de Enlil. Então, portanto, Enlil seria o Enki, porque Enlil era o deus das tempestades, dos ventos, do esse negócio aí, gente, vocês pesquisem um pouco, vocês vão ver que Thor representa essa ideia, Tupã representa essa ideia. Tá? Não parece a vocês, esse pessoal imitaram a Bíblia, não, ao contrário, a Bíblia imitou essas coisas lá. Pare com isso. Isso é de ser ingênuo. Não foi eles que imitaram a Bíblia, não. Foi a Bíblia que imitou essas histórias. Então, provavelmente, Enlil, que é o Javé do Antigo Testamento, ele esteja que foi e que os gnósticos chamam de arconte,
Ele foi chefe de um grupo de seres e ele foi o responsável pelo processo aqui da criação, é, de formar o planeta, criar e tal. E o Enki foi responsável pela a criação dos seres humanos, dos laboratórios. É só ler a história dos dois. Você vai ver que quem propôs a destruição da Terra foi Enlil, tá? Com um grande dilúvio, que você vai ver no capítulo 6 de Gênesis. Quem é? É Javé que propõe a destruição. Enki tentou salvar o máximo de pessoas que ele pôde. Por quê? Porque ele é, gostou dos seres que ele tinha criado. Então, quando os gnósticos colocaram que a partir o demiurgo governa da sétima esfera, ele está falando exatamente de um ser que está lá nessa sétima esfera, tá, governando, e que existe um outro demiurgo, inclusive os maçonitas acreditavam que existia um segundo demiurgo aqui embaixo, tá? O primeiro, o segundo, tá? E existia o grande ser, o uno, a grande consciência, que é o grande Deus de que as pessoas tanto buscam. E esses aqui tentaram usurpar a função de Deus. Né? Não estou dizendo que Enki é um mocinho, estou falando para você. Tá? Agora, voltemos lá. Nós temos um grande Éden no centro da África, um no Oriente Médio, o outro na América Central, muito próximo aqui ao Brasil. Né? Você vai fazer-se perguntas, como todos nós nos perguntamos. Quando os portugueses aqui aportaram, já havia uma civilização aqui, um povo que morava aqui, que foi dizimado, a maioria. Tá? Por que estes dois povos foram tão perseguidos? Os negros e os índios. Você já parou para pensar a razão disso, o porquê disso? Tá? Se pergunte, analise. Tá? Então, quando você vê a história, né, do Éden, você logo começa a perceber algumas coisas. Tá? E eu vou botar aqui no coisa para você. Tá? Ah, o Gênesis. Né? Então se lê da esquerda para a direita. Né? No princípio criou, né, Elohim os céus e a terra. Tá? Bereshit bara Elohim het hashmaim vet ha-eretz. Tá? Tudo bem. E a terra era sem forma, torru, 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 tá? Torru vavorru. Isso aqui é uma réplica do Enuma Elish, porque você vai perceber que ele estava sem forma. Aqui a tradução é muito pobre, é sem forma e vazia.
o mais provável era deserta e desolada, tá? Tá? E havia trevas, vekoshé, sobre a face do abismo, alpenei, sobre a face do abismo, terron, tá? O abismo era o fosso, o lugar onde habitava Tiamat, a deusa dos sumérios, tá? Ela tinha um companheiro, que era o Absu, né? E a descrição de Terron é isso, tá? E Veruach, Veruach, o espírito, tá? De Elohim, Merachaf, se movia, tá? Sobre a face, nós estamos, claro, aqui é um hebraico moderno, não é o hebraico para o hebraico, não é o proto-hebraico, e nem o antigo hebraico. Tá? Se movia sobre a face Ramaim, tá? Maim, né? Das águas. Maim tem a ver com céus, né? Que se você observar, né? Lá no versículo 1, tá? E disse Deus, haja luz, e houve or, né? E houve luz. E viu Deus a luz, que era boa, e fez separação. E fez separação, Elohim, entre a luz e as trevas. Tá? E chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e foi a manhã, e foi o dia primeiro, Echá, o primeiro. Ok? Se nós nos determos nos primeiros versículos do Gênesis, tá? Os primeiros versículos do Gênesis, nós vamos observar que há aqui, nesses versículos, muita coisa que eu já fiz vídeo falando sobre Reshit, tá? Sobre Elohim, tá? Quem são esses? Eu já voltei a falar, né? Certo? Então, o Gênesis, né, está sendo contado para nós na linguagem que os hebreus, os primeiros hebreus, resolveram, claro, contar, né? Aí vai chegar um momento, né, que ele vai lá no versículo, vamos lá, aonde eles criam um homem, tá? Eu vou chegar lá.
Vejam que bem aqui ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, tá? Certo? Para tempos determinados e para dias, tá? E anos. Então, os astros estavam lá para controlar o tempo. Há aqui também uma sinalização de astrologia, e não de astronomia bíblica, como alguns querem falar, né? Então, veja lá, é ok? Certo? E sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Tá? E fez Elohim os dois luminares grandes, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e as estrelas, para governar a noite as estrelas. Há alguns que dizem o seguinte: não existe esse aqui e as estrelas, mas que eles fizeram para governar a noite, tá? As estrelas. Nada tem aqui a ver com a lua, porque a história dos antigos povos dizem que houve um tempo em que a lua não estava aí, não existia aí. Muitos povos contam isso há, há muitos anos, há milhares de anos. Então, a Lua é um objeto que apareceu muito recente no céu, né? Talvez antes talvez depois da criação do Homem sapiens sapiens. De alguma forma, a Bíblia não especifica esses dois luminares, não chama pelo nome, que isso é importante também dizer. Por que é que eles se criou a luz e a escuridão? Ah, misticamente, a luz quer dizer que ele criou os anjos, que ele criou a sabedoria, a sofia, e não sei o que tem mais. Isso é divagação de mistério, de, de mística. Há uma contradição imensa entre você criar a luz e a escuridão, e só agora, tá? Você vai criar os objetos que vão reproduzir a luz. E por que eles não colocaram o nome do Sol? Por que não botaram aí Lua e Sol? Sabe por que não? Porque a Lua e o Sol eram divindades. Vou já mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou aqui, vamos ver se muda aqui. Tá? Aqui, ó. O que acontece aqui, ó? É, é que a palavra Sol quer dizer Shemesh, tá? quer שמש. dizer מעונה Shemesh, חלקית זה בלילה כשאין שמש. Shemesh, tá? Shemesh, tá? שמש. ומי Tá bem aqui, הבחור עם המשקפי שמש מאחוריך? ó, tá aqui, Shemesh, tá? Por que eles evitaram colocar o nome do Sol Shemesh? Porque você vai entender bem aqui, tá? Bem aqui. Shemesh soa como Shamash. Também é denominado Sama, Samash, Babar ou Utu. Era o deus da justiça, libertando os atormentados pelos demônios, da fertilidade e do sol, sumério e babilônico. Foi ele que instituiu as leis, sendo o juiz supremo. Tá? Em
Hammurabi atribui inclusive a inspiração do código legal que escreveu este deus, tal como aparece na imagem da adoração de Hammurabi a Shamash, que acompanha o código. Era usado com sua irmã Ishata. Né? Quem é a Ishata? É Asherah. Tá? Era casado com sua irmã Ashata, apesar de algumas fontes indicarem com sua mulher. Né? Aí com ela se informava a tríade de deuses e representava as forças da natureza, a terra, o sol e a lua. Os seus pais eram Sim e Ningal. Tá? Então, o que é que você está entendendo aqui? Por que que eles não citaram aqui a Shemesh, o sol e a lua? Porque eram divindades. Eram deuses. Então, sutilmente, eles tiraram da criação, tá? O nome do sol, Shemesh, porque sol em hebraico é Shemesh, tá? Shemesh. Né? Você observa isso logo de cara. Isso aqui é a tentativa de esconder o nome de uma divindade que eles não queriam passar. Né? Então, nós vamos aqui seguir. Tá? E aí, vamos ver aqui. Ó. O quinto dia. Depois vem o sexto dia. Né? E disse Deus: produz a terra, né? Alma, nefesh, vivente, shayá, né? Conforme a sua espécie, lâmina, tá? Lâmina, ok? Certo? Se você colocar bem aqui, né? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחי תוערץ למינה, ויהי כן. Tá? Isso aqui é a pronúncia em hebraico. Tá? E aí, quando chega, eu acredito que no versículo 26, ele diz: E disse Deus, façamos, tá, o homem Adão, façamos o Adão a nossa imagem, Betsalem, e semelhança, tá? Que demuteno, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo, tá? Aí no 27 ele vai dizer: e criou Deus, e criou Elohim, o Het Adam, a sua imagem, tá? Betselem, né? A imagem de Elohim criou macho, zacar, tá? Macho, zacar e fêmea, unicavá. Os criou, tá? Veja bem, né? Ele cria o homem à sua imagem. Eu já falei aqui que criar a imagem, né, significa, no grego, tá? Quando eles traduziram a Bíblia para o grego,
ele pegou a expressão e colocou com clareza, porque a imagem e semelhança quer dizer uma cópia de algo material. Quer dizer, isso aqui quer dizer muito mais do que está dizendo. Está dizendo para nós que nós somos produtos de uma criação material. Não é negócio de criação espiritual, mística. Oh, o homem foi criado do nada. Deus. Gente, sabe, é uma divagação, uma viagem na maionese que é ridículo, beira o ridículo. Tá? Então, ele criou, tá? Eles criam, isso aqui, os Elohims, os Anunnaki, os arcontes estão criando, e não é criando do nada, mas a substância já existia. Tá? Já existia algo. Não, não, tá? Já existia algo. E aí, provavelmente, esse ser humano aqui, o Adão, o Hadam, foi criado sozinho, porque não tem sentido, ele era andrógeno, porque não tem sentido você percorrer mais alguns capítulos e abençoou, Deus disse, multiplicar, enchei a terra, sujeitar e dominar e tudo sobre a beleza, bacana, né? E, toda árvore e semente que está sobre a terra, eu estou dando a vocês da árvore, tá, né? Certo? E todo animal da terra, todo réptil, e toda alma vivente, toda para o alimento. E assim foi. E viu Deus que tinha feito que era muito bom. Tá? E Elohim, e viu, né? Elohim et Karashá, né? Achar, tinha feito, eis que era bom. Ora, se você tem um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que é o sumo belo, ele não pode dizer que algo é bom. Porque aí eu vi o que era bom. Não seria bom? Por aí você tira que os seres que estavam criando o ser humano nada tinha a ver com deuses como tal. Tá? Certo? Muito bem. Isso aqui é o capítulo 1. Se você for para o capítulo 2, aí lá é que você vai se assustar. Isso aqui é o capítulo 1, que eu passei muito rapidamente para vocês, porque eu já tenho outros vídeos falando sobre isso. Tá? Já tenho outros vídeos falando sobre isso aqui. Tá? Então, depois a gente vai entrar lá no capítulo subsequente, certo? No capítulo subsequente, que é o capítulo 1, tá? Certo? E aí, gente, você vê que existe uma manipulação no Gênesis para evitar-se que se dê denominação à divindade, porque eles já tinham uma ideia na cabeça de que eles precisariam implantar um Deus único, tá? E como eles já tinham esse Deus único, porque tudo foi feito lá na Babilônia, eles já tinham sido, eles já sabiam quem era esse ser. Esse ser se chamava Javé, Jeová, Alá mesmo, Yaldabaote, por aí vai. Então, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte, tá? Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Pesquisa, corra atrás, tá? Certo? Mas eu quero continuar compartilhando com você tudo isso que a gente está pesquisando e trazendo novidades para vocês, para que você entenda, né, a importância. Porque, ora, no capítulo 1 do Gênesis, ele cria, né,
o Adam, certo? A raça começa ali, o broto da raça adâmica. E tem outras coisas que você vai ficar de boca aberta quando a gente vir falar, porque depois eu vou explicitar melhor sobre o Éden, aonde eles criaram, tá? Olha aí, tá? Um na África Central, outro no Oriente Médio e o outro na América Central. O que tem a ver isso com as histórias de Lemúria, tá? E com as histórias de Atlântida, gente. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Um forte abraço, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo, toque o sininho, que é muito importante para nós, tá bom?